Nesta edição, a entrevista vai tratar sobre o futuro dos orelhões e a sua conexão com a internet. E a reportagem da semana fala sobre iluminação pública. Veja agora a sessão no ponto. Por ocasião da posse da diretoria da FNE, realizada no dia 28 de março, foi lançado o movimento Engenharia Unida, numa articulação nacional pelo desenvolvimento. A Engenharia Unida já congrega um conjunto de forças fundamentais que se fizeram representar na cerimônia do dia 28 e na plenária que aconteceu no dia seguinte, na sede do CESP. Dirigentes de conselhos regionais de engenharia e agronomia, associações, instituições acadêmicas, empresariais e sindicatos debateram o papel reservado à engenharia nesse momento que o país atravessa e como colocar essa tarefa em prática. Se são grandes as dificuldades, maior é a nossa capacidade de luta e trabalho. Vamos alcançar o país que queremos e o que o nosso povo merece. Vamos em frente e juntos com a Engenharia Unida. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista no Jornal do Engenheiro. Nesta edição, o tema é o futuro dos telefones públicos, mais conhecido como os orelhões. E hoje o Brasil possui 290 milhões de celulares, em média mais de um aparelho por pessoa. As operadoras de telefonia móvel, numa concorrência desenfreada, fazem planos bem competitivos. SMS ilimitado, ligações infinitas, WhatsApp o mês inteiro. E claro que isso fez com que a telefonia pública fosse deixada um pouco mais de lado. As telefônicas, as empresas que administram esse tipo de serviço, que o provém, pedem a flexibilização à Anatel. Que seria essa flexibilização? É que fosse diminuído o número de aparelhos e a obrigatoriedade de tê-los em tantos lugares, porque elas alegam que essa operação é deficitária. Nós vamos conversar aqui com um especialista no assunto, Marcelo Zufo. Ele é professor do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP. É também membro do Conselho Tecnológico do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também membro da Comissão de Telecomunicações dessa mesma entidade. E também diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia e Inovação da CNTU. Zufo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Fábio. Zufo, começo perguntando, os telefones públicos perderam seu protagonismo, mas eles ainda têm espaço na nossa sociedade? Então, Fábio, o que perdeu o protagonismo foi a telefonia fixa. Ela, de forma geral, ela reduziu a sua participação no contexto das comunicações em função de todas as inovações que nós temos continuamente na área. Perfeito. O telefone público seria um fixo, mas fora das casas das pessoas, disponível para a população acessar. É isso conceitualmente? Essa é a situação, né? O telefone público é o telefone fixo, mas não vamos nos esquecer que, concomitante com esse processo de inovação que o Brasil passou, a privatização ocorreu na mesma época e uma das falhas históricas no processo da privatização brasileira não foi considerar a inovação. É normal nesses contextos das comunicações você ter contrapartidas. Então, quando houve a privatização da telefonia fixa, anterior a toda essa grande onda da telefonia móvel, havia uma questão muito grande da questão da universalização da telefonia fixa. Como nós temos problemas ainda da universalização do saneamento básico. Então, no processo de privatização, o governo impôs metas de universalização da telefonia fixa, inclusive com a instalação de telefones fixos, mas o governo ou os dirigentes na época não contavam com as inovações que estavam por vir no domínio da comunicação de banda larga, na telefonia móvel,
agora na banda móvel de banda larga. E nós ficamos presos a essas políticas por mais de uma década. Então, nós temos fundos extremamente grandes de recursos, como o FUST e o FISTEL, para universalização da telefonia fixa, que também não faz mais sentido. Surge de uns anos para cá a ideia de transformar os pontos de telefonia pública em multiplataformas. Ou seja, além da telefonia fixa, porque nós temos pontos cabeados com cobre, supostamente com tráfego maior, alguns orelhões ligados até por fibra óptica, a ideia é de transformá-los em hotspots de internet pública. Isso é muito importante porque a flexibilização da telefonia pública, ela vai muito no sentido antipúblico. A gente não pode se esquecer que a oferta da infraestrutura no Brasil, ela não pode se equiparar a políticas norte-americanas ou europeias em que a infraestrutura é boa. Além da infraestrutura ser deficitária, no Brasil, a economia é muito assimétrica. Então, se você desflexibilizar totalmente, tirando as questões políticas, você acaba tendo um favorecimento muito grande ao mercado, mas você aumenta muito mais o que a gente chama do nosso dividendo digital. Ou seja, dentro dessa lógica, a gente teria que acreditar que onde há renda, onde há consumo, e as pessoas teriam que dispor de renda alta, porque a gente sabe que a telefonia no Brasil é caro, haveria uma infraestrutura maravilhosa. Enquanto nos nossos bolsões de pobreza, nas nossas periferias, não haveria infraestrutura nenhuma. Dentro de segmentos de atividade econômica em que isso é flexibilizado, como por exemplo o cabo, a gente percebe isso. Você tem bairros em São Paulo que você tem uma infraestrutura tão boa ou melhor do que a dos países mais avançados do mundo, como a Coreia, e você andando alguns quilômetros, alguns quarteirões, você encontra bolsões de pobreza que você não tem nada. Então, essa ponderação, a despeito de todas as questões políticas e ideológicas, ela deveria ser feita dentro das melhores práticas e das políticas definidas pela engenharia. Os engenheiros, eles conseguem levantar muito bem esses requisitos e eles têm uma ética voltada para a qualidade de vida. Mas, infelizmente, nem sempre nós somos escutados, e por isso que organizações como o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, a Federação Nacional dos Engenheiros e a CNTU são organizações muito importantes, porque elas acabam sendo as porta-vozes dessas questões técnicas que às vezes são relegadas para o segundo ou terceiro plano no Brasil. Zulfo, você falou da questão da infraestrutura que precisa melhorar no nosso país. Nós tivemos alguns repentes aí de obrigação às empresas de telefonia, tanto móvel quanto fixa, de melhorar a estrutura. Vou citar dois casos. Em São Paulo e no Brasil, toda uma operadora de telefonia móvel foi impedida, por um certo período de tempo, de comercializar novas linhas, porque o atendimento já à sua base não estava satisfatório. E uma operadora de telefonia fixa, aí já envolvendo telefones públicos, também em 2015 foi obrigada por um período de tempo a disponibilizar o telefone público fixo gratuito, porque também ela não tinha cumprido metas de espalhar aquilo no território, espalhar aquele serviço no território como era um mandamento. Você acha que nós precisamos ainda melhorar mais em questão de cobrar as empresas de telefonia? E como é que isso pode ser feito? Veja, o setor de telecomunicações ele é norteado hoje por propósitos meramente e intensamente econômicos. É o famoso jargão norte-americano que nesse setor de atividade econômica, money talks. E essas duas políticas públicas que foram criadas, elas afetam diretamente o modelo de negócio das empresas. E nesse caso as empresas se movimentam. A gente não pode se esquecer que a característica desse setor de atividade econômica é norteado pela altíssima competitividade em termos mundiais.
O Brasil, às vezes, se equivoca ou perde a noção dessa realidade, porque nós estamos ainda um pouco fora dos grandes eixos internacionais. E a gente tem que constatar também que a qualidade do serviço prestado por essas empresas não é bom. É só você viajar para fora, mesmo para países não tão desenvolvidos como o Brasil, em que você vê que os serviços de telefonia lá funcionam. Na última análise, é política pública. Agora, os gestores públicos, eles têm que entender um pouco mais da lógica econômica, das dinâmicas econômicas e das inovações que tem por trás dessa tecnologia. Diga-se de passagem que, por causa disso, os processos tecnológicos no setor de comunicações no Brasil, eles vêm aos soluços. Nós temos rompantes de coisas muito boas que acontecem esporadicamente, como foi a implantação do padrão de TV digital, que, quando implantado no Brasil, era um dos mais avançados do mundo, mas o Brasil perdeu foco nessas políticas e agora nós estamos no switch-off e nós não temos nenhuma perspectiva de inovação no switch-off. Estamos, de forma muito exitosa, implantando a infraestrutura de 4G, de novo sobre uma égide econômica. Então você vê que onde tem receita, onde tem consumo pago, você tem 4G. E onde você não tem consumo, você não tem 4G. Então isso é um reflexo de como as políticas públicas, elas têm que ser ágeis. Os países que estão no ranking do top 5 no mundo, são os países que têm essas políticas permanentes. Essas políticas são revisadas semestralmente ou anualmente. As nossas políticas ainda estão no ritmo de internet de escada, precisa acelerar. Então, o que acaba acontecendo, a gente faz boas políticas, mas depois elas são esquecidas. Então, elas vêm em surtos, em frentes. E você não pode abdicar da atenção sobre essas políticas em nenhum instante. Você perde 3 meses nesse setor, você já está defasado. No próximo bloco, nós vamos aprofundar o assunto em relação a essas políticas e como entidades da sociedade civil organizada, representantes dos trabalhadores, tal como é o CESP, pode ajudar a debater este assunto. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, debatendo a telefonia fixa, mais precisamente a telefonia fixa que é disponibilizada ao público, os famosos orelhões e o seu futuro. Zufo, você falou da questão da importância da gente acelerar as políticas públicas. Uma das saídas para que os telefones fixos públicos não sejam tão subutilizados é transformá-los, como você disse, em pontos de internet. Você acha que é uma boa oportunidade para nós recomeçarmos a questão, por exemplo, se abrir o setor para que várias operadoras o explorem, que a gente possa dar metas de universalização, de qualidade de tráfego na rede? Você acha que é um bom recomeço? É uma política acertada. No setor de comunicações, que é um setor pujante econômico, competitividade é sempre boa. Veja recentemente as operações globais que empresas como a WhatsApp e a Google têm operado. A competição nesse setor ela é sempre bem-vinda. Agora, uma competição ponderada dentro de metas de acesso público, senão você aumenta o digital divide. Isso é consenso da IoT. Quer deixar a gente de fora porque não tem poder econômico para acessar aquilo. Exatamente. Então, regiões pobres não teriam telefone com Wi-Fi, por exemplo. Exatamente. Né? Então, essa é uma política bem acertada e eu acho que talvez o momento político que o país viva não haja espaço para a gente discutir de forma mais aprofundada. Outra questão importante é o papel do engenheiro nessa história.
A gente não pode se esquecer que a engenharia, por Constituição no Brasil, é uma profissão regulamentada. Ou seja, o engenheiro, diferentemente dos outros profissionais liberais, ele tem compromissos e obrigações previstas em Constituição. E eu acredito que uma dessas obrigações, que já é incutido na cabeça do nosso aluno, a nossa aluna de engenharia, ainda no banco escolar, é essa atividade fiscalizatória. Eu acho que a gente deveria ampliar a legislação para que cada engenheiro, além de ser responsável técnico, ele poderia ser também um fiscal desses malfeitos de infraestrutura. Porque a gente encontra em todos os lugares, de um orelhão, a taxa de orelhões que não funciona, em que você tem o fone arrancado, no mundo todo, não no Brasil, os telefones públicos são vítimas de muito vandalismo. E por não inferir receita, você só precisa disso no jeito que é oferecido hoje, quando você tem uma emergência. Há um certo descaso, muitos orelhões não funcionam, estão depredados. E eu percebo, frequentando vários fóruns de engenharia, que os engenheiros não aceitam isso. Tive exemplos semana passada, né? A gente vê descaso com instalação de telefonia mal feita em poste, fios caídos, instalações elétricas. Eu acho que a legislação, inclusive nessa área, teria que ser aprimorada, em que nós teríamos que só regulamentar um papel adicional que o engenheiro teria, que além de emitir as ARTs, ele poderia ser uma espécie de fiscal dessas infraestruturas. Porque, infelizmente, no Brasil, não é só a infraestrutura que deixa a desejar, mas a manutenção e a preservação dessas infraestruturas. E a gente não pode se esquecer que nós temos uma engenharia brasileira de classe mundial. Se a gente colocasse esses engenheiros, que já são regulamentados por Constituição, como supervisores dessas infraestruturas públicas, isso traria provavelmente a infraestrutura do Brasil em outros patamares. Zulfa, aproveitando sua presença aqui, conceitue para o nosso telespectador a questão da internet pública, que já é uma questão mais ampla, que é uma das bandeiras do nosso sindicato. O que é essa internet pública que o sindicato defende? Sim, vamos rebobinar a fita 2.500 anos atrás, né? O Império Romano, quando ele precisou se expandir, ele precisou criar uma infraestrutura, que eram as vias. E as vias não eram públicas, eram privadas. As vias eram constituídas para que as legiões romanas passassem. E quem construía uma via cobrava um pedágio. Hoje pode cobrar uma tarifa, né? Houve uma constatação no Senado romano, há mais ou menos 2.500 anos atrás, 2.300 anos atrás, que a via era uma coisa pública. E aí começou a se destinar uma parte dos impostos, através de uma lei, em que a via romana virou via pública. Entendeu-se que, no progresso de expansão, a legião romana passava. E a legião romana conquistando espaço, vinham tâmaras, vinham laranjas. Ela era uma via de progresso social, econômico e tecnológico do Império Romano. Bem, Thomas Edison não foi o inventor da lâmpada. Thomas Edison inventou o conceito de iluminação pública, inclusive com o conceito de monopólio de corporações sobre um bem público. Mas demorou 2.000 anos para Thomas Edison inventar isso. Na primeira geração da internet, a internet privatizou-se, mas começa a fazer sentido que a internet é uma coisa pública, como é o saneamento básico, como é a pavimentação e a calçada, como é a iluminação. Então começa a fazer sentido que a internet traz progresso, que a internet traz segurança, que a internet... Eu dei essa sugestão, que é muito pouco ouvida aí pelos nossos dirigentes públicos, coloca a internet pública num ponto de craque. Você vai resolver isso. A internet com as câmeras está resolvendo a questão de segurança em parques, está resolvendo a questão de sequestros. Os sequestros relâmpagos em São Paulo acabaram por causa da internet, as câmeras, né? Então, faz sentido que
Por que você coloca iluminação pública no bairro? Para aumentar a segurança. Faz sentido você colocar a internet pública no bairro? Para aumentar a segurança. Faz sentido você iluminar um parque para você ter turismo. Faz sentido você colocar a internet num parque para ter turismo também. Então, no campo da saúde, da educação, do turismo, dos negócios, da segurança pública, a internet é uma coisa muito boa. Antigamente, no passado, os policiais tinham aquela questão do rádio. Hoje os policiais usam WhatsApp, usam Skype, usam Waze e precisam ter internet no carro de polícia. Então, começa a fazer sentido que a dimensão pública da internet é muito maior do que se tem notícia. E, entre aspas, nesse conceito de internet pública, haveria pressupostamente oferta, entre aspas, gratuita. E a gente sabe que não existe o grátis. O que existe são modelos de negócios razoáveis que beneficiem uma maioria, e essa maioria enquadra-se no conceito do público. Esse conceito muito inovador tem tido espaço de debate e discussão em órgãos de engenharia como o sindicato, a federação e recentemente a própria CNTU. Quer dizer, não é só perguntar quanto custa tornar a internet pública, mas quanto custa não ter a internet pública, porque os ganhos são notáveis, né, Zulfo? E quais são os ganhos sociais disso? Quais são os benefícios? Obrigado, viu? Muito obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, à inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. A atual tecnologia permite aos municípios brasileiros gastar 50% a menos no consumo de energia com iluminação pública. Para isso, basta trocar todas as lâmpadas com vapor de sódio de tom amarelado por lâmpadas de LED brancas. O desafio das prefeituras é custear o investimento. Para Augusto Kirchner, a saída mais acertada é o modelo tradicional de concessão, pois confere garantia de retorno ao investidor sem deixar de observar os cumprimentos de metas que atendam o interesse público. Para fazer um serviço de iluminação pública, você pode fazer com equipe própria, você pode ter a manutenção de serviço terceirizado e você pode ter uma concessão, né? Para nós é evidente que tem que ser uma concessão para conseguir viabilizar essas melhorias, né? Porque toda a operação de investir e mesmo conseguir dinheiro num banco, para quem vai tirar o dinheiro do banco tem que ter um contrato de longo prazo, né? Porque senão não fecha essa equação financeira, né? A Federação Nacional dos Engenheiros defende que seja implantada uma política nacional de iluminação pública. Por isso, a entidade ajudou na criação do projeto de lei 795, que tramita no Senado Federal. O texto tem como objetivo garantir que esse tipo de serviço essencial possa também contar, por exemplo, com medição de qualidade. Qualquer serviço público tem que aferir a qualidade, né? Serviço de energia elétrica, você tem lá o DEC, FEC, aqueles parâmetros de aferição da qualidade, duração, frequência das interrupções. A iluminação pública, seja prestado por qualquer que seja, qualquer um que preste serviço, é o seguinte, ninguém pode prestar sem não aferir a qualidade, porque senão, o que você está fazendo? Estou fazendo iluminação pública, mas o que é que você está fazendo? Qual o parâmetro? Qual a taxa de falhas? Uma nova legislação que contemple o setor também é importante por conta de uma decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que determina que os postes, cabos e transformadores de iluminação pública sejam geridos pelas prefeituras e não mais por distribuidoras de energia, que apenas cuidariam do fornecimento para as residências. Muitos municípios, ao receberem os equipamentos herdados das empresas, reclamaram de péssimas condições estruturais. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região aqui pacificou o entendimento que é ilegal a transferência da forma como foi feita por via resolução. E os cuidados daqueles municípios que já assumiram estão adotando medidas judiciais no seguinte sentido de obrigar a distribuidora de energia, independente de ter feito a transferência de maneira compulsória, para que ela atenda às condições de uso e que os equipamentos estejam dentro da norma técnica.
Em meio a essa disputa jurídica, cidadãos que enfrentam problemas com o fornecimento de energia em vias públicas têm se deparado com um jogo de empurra-empurra. Reclamam para a prefeitura e são orientados a acionarem a distribuidora. Essa, por sua vez, diz que o problema é do executivo municipal. O ideal é que a prefeitura que já tem essa decisão judicial, normalmente ela foi imposta uma multa diária pelo não cumprimento. É que a prefeitura receba a reclamação formal do cidadão e em seguida formalize ao juízo o descumprimento. Com isso vai gerar uma multa e obrigar a concessionária. O caminho é esse. Outra demanda que envolve os postes nas cidades é a convivência entre as empresas que os utilizam. Distribuidoras de energia, telefonia, provedores de internet e de TV a cabo precisam se integrar melhor. É o que aponta este especialista. No caso dos postes, sob a minha ótica, eu acho que as companhias de energia elétrica deveriam ter uma ação mais efetiva, exigindo que os diversos players, os provedores e as próprias operadoras, submetam para apreciação dessas empresas os projetos a serem implantados. Devemos ter um planejamento integrado entre os diversos atores, senão o dinheiro é simplesmente queimado e jogado fora. A Federação Nacional dos Engenheiros, neste ano eleitoral, está promovendo debates intitulados Cresce Brasil Cidades, que tem como objetivo debater os problemas urbanos para que os candidatos à prefeitura, à vereança e também cidadãos possam visualizar soluções. O JE na TV conversou via internet com o consultor do projeto Cresce Brasil, Marco Aurélio Cabral Pinto. A iluminação pública hoje, ela é um conjunto muito grande de coisas diferentes e a categoria dos engenheiros ela tem que estar preocupada com a boa qualidade técnica dos projetos de iluminação. Não se trata apenas de trocar lâmpadas pelo país, né? O que a gente deseja, o que a gente espera é que a sociedade brasileira como um todo venha a dispor aí de um serviço de qualidade superior, né? Que proporcione aí essas outras benefícios, tais como segurança pública, né? Lazer, comércio, né? O retorno da vida social para as praças, das comunidades, né? Aproveitando-se das noites bem temperadas do nosso país. Então, o que a gente precisa é de uma atuação de monitoramento, de fiscalização e de engajamento, né? Nesses inúmeros projetos que vão surgir no país. Para saber mais a respeito das propostas da engenharia para os desafios urbanos, acesse o portal da Federação Nacional dos Engenheiros.